Fala pessoal, Thiago Penido aqui, tudo bem? A gente, mais um Além da Máquina aqui, nosso episódio 02. Hoje, mais do que especial, né? Hoje a conversa vai ser sobre pessoas, sobre cultura, né? Uma conversa hoje para mim é muito fácil, são pessoas que eu sou fã, né? Sempre falo com elas que eu sou fã da história deles. Eu acho que eu podia fazer até esse podcast sozinho, que eu acho que eu já sei a história desde de cor já, né? Mas eu trouxe aqui, né, primeiro o João e a Carla Pinheiro, né, que são os sócios fundadores da Andraus, e trouxe o Guilherme, né, que agora também, né, veio para trabalhar na empresa e está cuidando do sucesso dos clientes. Eu queria que vocês falassem, apresentassem também, né, porque é muito fácil apresentar vocês, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Obrigada, muito feliz também. Estar entre amigos é sempre mais gostoso nessa jornada do trabalho. Bom, a Andraus vai fazer 15 anos esse ano no mercado. João, meu sócio, Guilherme, nosso filho, sendo preparado aí para dar continuidade. A gente fica muito feliz pelo convite e é isso aí. Deixar eles falar um pouquinho também. Queria agradecer pelo convite também. Trabalho na Andraus desde os meus 14 anos, mas agora estou sendo preparado aí, como você falou, para o sucesso do cliente. Estou tendo mais a fundo agora, trabalhando na parte comercial e estou muito feliz de estar aqui. Brigadão. Obrigado a vocês. Eu queria começar, assim, eu gosto muito da história de vocês. E eu queria que vocês contassem, assim, como que nasceu o Andraus, como que veio a ideia, o que vocês faziam antes. Então, a ideia veio de mim, né? Eu já trabalhei 30 anos na locadora e aí eu tinha um sonho. Eu entrei como motorista lá numa locadora e aí a cara também, começou a trabalhar em locadora. Aí a gente teve esse sonho e teve a ideia. Eu falei, cara, eu quero abrir uma locadora, acho que é um jeito da gente crescer. Aí a gente vendemos o apartamento que a gente tinha. E aí começamos a investir, eu e a Carla, desde o começo. E aí começamos essa jornada aí, que tá brilhante. E como é que foi para vocês? Porque a gente, né, é a cultura brasileira, né? A gente vê, talvez essa cultura não é tão forte lá fora do país, mas assim, a primeira coisa que a gente preocupa, né, quando a gente tá formando uma família, né, assim, a gente tem que ter uma casa. A gente tem que ter primeira coisa que a gente tem que ter uma casa. Como é que foi pra vocês abrir mão ali, né? Não só da casa, do patrimônio, né? Mas é o lar ali da família de vocês. Como é que foi essa decisão pra vocês na época? A gente teve ali um ponto bem difícil de convencer a família, né? Não só o nosso núcleo familiar, que já tinha acontecido, a gente já tinha as crianças, mas os pais. Como é que vocês vão abrir mão? Exatamente o que você falou. Como é que vocês vão abrir mão da única segurança que vocês têm hoje, que foi ter conseguido conquistar a casa própria? Eu vim do varejo, né? Então, no varejo a gente tem uma mentalidade muito agressiva dos negócios. Então, para mim, eu não tinha essa crença da casa própria, nada. Eu queria crescer. Eu tinha ali um espírito de ambição grande. O João, essa ideia de abrir locadora, acho que a primeira referência que ele teve de pessoas que era pobre, cresceu na vida, foi através dessa jornada de locação. Eu não tinha ouvido falar até conhecer ele, né, em locação, nesse mercado de locação de equipamentos. E era um momento muito delicado pra gente, eu estava em ascensão profissional, mas viajava muito. E aí as crianças começaram a sentir falta disso. Quando ele falou, eu falei, poxa, acho que é uma hora de eu então também dar uma relaxada e de repente deixar uma outra história ser contada e participar mais da família. Então, na hora eu topei, não tinha essa crença, a gente meio que bancou o desespero. A mãe queria internar, como vocês vão vender a única coisa que vocês têm. Então, eles ficaram... Psicólogos, vocês são doidos. E eu falei com a Carla, eu falei, Carla, somos novos. Se tudo der errado, a gente conquista tudo de novo. É só um apartamento, bora lá. E graças a Deus que a jornada foi brilhante. Foi brilhante, né? Exatamente. E eu tenho uma curiosidade muito, assim, né? Toda vez que eu paro e penso, eu falo assim, eu acho muito diferente, mas por que Andraus? O João tinha trabalhado nas Páginas Amarelas, que era uma empresa de divulgação de empresas. E aí, antes dele, de fato, vamos abrir, ele pegou um amigo e falou, vamos fazer uma propaganda, pensar no nome, fazer uma propaganda para ver a aderência que isso tem de procura de mercado. Minha sogra, sem brincadeira, ele colocou o telefone da casa dela, acho que ficou 5 anos, pessoas ligando lá. O nome, o que eu pensei? A gente queria montar uma empresa só de andaime. Então era mistura de degraus com andaime. Então subir, Andraus. Então a gente ficou com meio essa mistura de andaime com degraus. Então por isso que apareceu Andraus. Aí a gente anunciou nas Páginas Amarelas.
Cara, não parava de ligar. E sua mãe, ela recebeu a comissão das ligações? Nossa senhora. Pior que não. Mas tem sido bem recompensada, né? Tem. E era legal que ela anotava os telefones e mandava pra gente. Quando a Andraus abriu de fato anos depois, ela ainda ligava lá. Carla, acabaram de ligar aqui, anota o telefone. Aí eu ligava pra atender. Disso. Não sabia? Então, assim, Andraus não teve planejamento, Thiago. Tudo foi feito assim, não teve uma empresa pra fazer abertura, não teve um marketing pra achar o nome. Tanto que anos depois a gente teve dificuldade aí com a patente, a gente até pensou em mudar. Tinham outros nomes depois ao longo da jornada para mudar, mas depois que a gente conseguiu a patente, a gente falou, poxa, não é uma fonética tão fácil, né? Não, às vezes a pessoa fica Andraus e tal. Mas pra gente já é um nome, é um filho assim, já é um nome tão... Como é que troca o nome? Como é que troca o nome, exatamente. E aí foi ficando, 15 anos e esse é o nome, não sei lá na frente, né, se vai ter alguma reestruturação de identidade, enfim, mas foi assim que foi criado não só o nome, mas toda a empresa. Não teve muito planejamento, não. E como é que foi o primeiro espaço da Andraus? Como que a Andraus nasceu ali? Qual que foi o primeiro, vamos supor, o primeiro metro quadrado ali? Foi, a minha irmã tinha um terreno, eu acho que era 5x10, era um quarto cozinha. Sério, um quarto cozinha ela emprestou. O famoso kitnet hoje, né? Exatamente. Ela falou, vocês ficam o tempo que vocês precisarem. Por causa que, por isso que eu tenho uma gratidão com a minha irmã imensa. E a gente começou ali. Em um ano a gente falou, não dá mais. E a gente sublocava muito. Então lá era praticamente um escritório. Aí tinha uma funcionária e a Carla. Então uma atendia, era recepcionista, era tudo ali as duas. Mas começou num quarto cozinha. A gente tinha um sonho, um consórcio de um caminhão e um terreno emprestado da minha cunhada. Mas tinha muita vontade. Então, logo de início, a Débora, que é essa primeira funcionária que veio trabalhar conosco, que é prima, né, uma pessoa que a gente é muito grato também, ela ficava no escritório, eu saía para bater obra, e aí ela fazia tudo, né? Rodava o contrato, faturava, e eu ia prospectando os clientes, e assim foi quase um ano, né? E era legal que era assim, por exemplo, cara, deixa eu falar com o setor de finanças, ela guarda um momentinho. Mas era ela mesma que atendia. Você dava uns minutinhos. Eu dava uns minutinhos. Então era confiança, né? Exatamente. Isso ali é estruturado, bicho. Já começamos bem assim. Quando a empresa nasce, né, a gente nasce junto com ela. Né? Vocês tinham, né, o João até tinha um trabalho ali, né, já tinha trabalhado em locadora, você veio de outro mercado, né, aí começou a conhecer. E como que nasceu os valores ali da Andraus? Como que veio, né, porque veio de vocês, né, e o que vocês pensaram ali para iniciar, que começou a ser inegociável para vocês? Nós não tínhamos muito base disso, né, então... ali no início era meio com Ctrl+C, Ctrl+V de outras empresas que a gente admirava, mas depois de alguns anos eu percebi que o que levou a gente ali, o que sustentou a gente na primeira década, foi esse compromisso com o cliente. Como eu vinha do varejo, essa concorrência de uma loja do lado da outra, você tinha que encantar o cliente assim na primeira entrada dele. Então esse compromisso de entregar uma experiência incrível para o cliente na locação era um valor. Eu não tinha consciência disso na época. Então, toda a empresa os feedbacks, as broncas, as motivações eram voltadas para isso, para fidelizar os clientes, mas eu não entendia que isso já era um valor, né? Depois dos 10 anos, quando você cresce e tem mais de 100 funcionários, você começa a entender que você tem que agregar outros valores que deixe muito claro para as pessoas que estão ali o que é positivo, o que não, o que vai fazer eles ficarem, o que vai fazer sair, né? Então aí a gente foi aprimorando isso ao longo de algumas consultorias também. Então começamos sem planejamento e depois cresce. Depois a gente começou a ir organizando, né? Então de início, se eu posso destacar um valor, era esse compromisso de encantar o cliente. Né? Eu usava até uma frase, eu vou cuidar de você, deixa eu cuidar de você. E era uma comunicação que não se existia muito no mercado, né? Primeiro que não tinha muita mulher. Há 15 anos atrás eu tinha poucas colegas para trocar. Era um universo muito Hoje mais já masculino. Hoje já tem muito, né? Imagina 15 anos, né? Era um universo muito masculino. Então só de chegar na obra e tá maquiada e tá arrumada, porque era o mercado que eu vivia, eu tava acostumada. Para mim era muito natural isso, né?
Então o cliente já espantava. Então acho que isso também foi um diferencial, assim, essa diferença. Essa mulher aplicate que me acha Pois é, quem é, o que faz, né? Isso não é locador. Então, e como nós não tínhamos nada, não começamos com investimento. Foi o que eu falei, a gente tinha um consórcio de um caminhão e um terreno ali emprestado. Uma furadeira. E uma furadeira e um compactador que toda vez quebrava. Né? Então a gente se blocava muito de outros locadores, né? Então, para quem não tem nada, tem tudo. Então foi um portfólio muito grande, assim, também, porque tudo que o cliente me pedia, a gente corria atrás e entregava. Então tinha uma versatilidade ali também na solução que o cliente, na dor que ele tinha ali na obra. Então, acho que começou, o valor mais forte de início, acho que foi esse. E você fez uma analogia legal, né? Um filho, né? 15 anos realmente é a idade de filhos, né? Tem gente que nem tem filhos, né? Com 15 anos. Aí eu queria até perguntar por quê, porque se ele era muito pequenininho, né, na época, né? E que alguma memória que você tem afetiva, assim, dos seus pais trabalhando muito, né? Como é que foi sua infância aí com ter pais empreendedores, né? Sim, quando minha mãe trabalhava no shopping, eu lembro até hoje, tipo, a gente ficava... Ela era muito ausente, vamos dizer assim, a gente sentia muita falta, porque às vezes ela ficava um mês viajando pra Campo Grande, que você ia, né? Que ela trabalhava numa loja de roupa e aí acabava mandando lá, e aí depois que abriu a empresa e tal, no começo foi bem difícil, porque querendo ou não, tava no começo da empresa, então, tipo, ficava um pouco ausente também, mas foi bem melhor. E lembro praticamente de tudo. Eu fui muito novo pra lá também, né? Mas lembro da minha mãe e do meu pai carregando máquinas pra colocar dentro do carro, tipo, ir entregar em obra. Às vezes ia em serviço à noite que fazia aluguel pra shopping, então, tipo, ficava a noite toda virada. Eu lembro, tem até uma história do meu pai, que meu pai juntava clips pra colocar na empresa, porque não queria economizar com isso, então, tipo, meu pai sempre foi muito assim. Então, lembro bastante e eu fui com 14 anos pra lá, comecei a dar um pouquinho de trabalho na escola, nas coisas, e aí minha mãe falou, não, então você vai trabalhar um pouco Já que agora. você quer dar trabalho, vai trabalhar, né? E aí fui pra lá um pouco novo também, e aí comecei trabalhando como ajudante lá também, aí depois passei pra parte da mecânica, logística, rodei de tudo um pouco ali, que eu acho que eles começaram a ver também que a minha irmã não ia muito pra empresa, porque ela ia, não gostava, não foi muito a área dela, então eles já falou, já deixa eu ir treinando, já colocando ele pra tudo aqui pra conhecer de tudo um pouco, pra, no caso, um dia eu tomar conta de tudo aquilo, né? Então, pra mim foi muito bom, eu agradeço muito. Na época, eu não entendia muito, né? Porque, tinha trabalho na escola, e todo mundo se reunia na casa de alguém pra ir fazer, eu já não podia. E tipo, às vezes os moleques mandavam mensagem no condomínio, vamos jogar bola hoje, tipo, eu tava trabalhando, não podia. Mas hoje eu agradeço muito, tipo, um pouco da cabeça que eu tenho hoje, em questão de responsabilidade, de não fazer coisa errada, tipo, acho que isso inibiu bastante coisa, agradeço muito hoje, por conta de que a gente vê também hoje em dia muitas pessoas fazendo coisa errada, usando droga, essas coisas, e tipo, acho que na época eu não tinha nem tempo pra pensar nisso, sempre tive um apoio muito bom dentro de casa também, nunca teve um assunto que não entrasse dentro de casa, então meus pais me orientaram muito bem, assim, eu e a minha irmã, para que inibisse bastante coisa, assim, eu agradeço muito. E juntando esse crescimento, né, que é um desafio, né, 2 filhos para criar, uma empresa para criar, o que mudou em vocês nessa jornada como empresários? O que vocês mais cresceram ali? Bom, eu na primeira década, foi o que eu falei, sem planejamento nenhum, me custou saúde. Tive aí um problema de saúde por estresse, por não entender que a gente tem que equilibrar tudo que é importante, né? Depois começam a vir as consultorias, eu aprendi uma coisa interessante que é o MAS, que nenhum sucesso empresarial no CNPJ justifica um fracasso de CPF, família, né? Então, nesses primeiros 10 anos foi bem custoso e um caos, foi difícil equilibrar todos os pratos. Mas de lá para cá, nos últimos 5 anos, acho que a gente achou o caminho, né? Cuida da família, cuida da saúde, tem vida social. Hoje eu posso dizer que faz mais sentido tudo isso. Mas no começo foi difícil equilibrar todos esses pratos. Eu acho que pra gente o que foi o pulo do gato foi consultorias e treinamentos. Porque a gente vinha de locadoras que era mito, não podia visitar outra locadora, você não recebia outra locadora, o cara era concorrente. Então eu acho que com treinamentos e consultorias fez a gente abrir muito a cabeça. Então fez a gente dar um salto bem grande nessa parte. Interessante. E tem algum momento assim
né, de estratégia que vocês lembram que foi uma mudança de chave, assim, de crescimento? Até para nesse ponto que você falou, né? Tem uma frase que o pessoal usa, assim, né? Que a água que afunda é de dentro, né? Que vocês tiveram que melhorar essa parte aí de cuidar também um pouco ali do CPF, né? Da vida pessoal, até para Andraus também crescer, né? Para vocês crescerem, ter essa tranquilidade de crescer e Andraus crescer. Tem algum momento Acho que a gente teve alguns momentos, talvez 3. Um primeiro momento, acho que lá pelo 5º ano, 6º ano de empresa, a gente começou a começou a enxergar um lucro, uma positividade, um crescimento muito acelerado e bater uma insegurança ao mesmo tempo, porque a gente estava fazendo aquilo meio que de uma maneira instintiva. Não tinha tido um planejamento de abertura de empresa, foi totalmente intuitivo. Nenhum dos dois, nem eu nem ele, tinha uma base de administração de empresas. Então, bateu aquela insegurança e a gente contratou a primeira consultoria. Ele veio para organizar os processos financeiros. A gente não tinha, assim, como o João cuidava dessa parte, eu cuidava da parte comercial, basicamente a empresa se resumia a isso. Então ele veio e trouxe uma estrutura de fluxo de caixa, de processos ali. Depois, acho que mais 3 ou 4, talvez 5 anos para frente, a gente trouxe uma outra consultoria, uma pessoa que até trabalhou um tempo com a gente, que ela trouxe profissionalismo. A Andraus ainda era uma empresa muito familiar, tinham muitos parentes dentro da empresa, e os que não eram funcionários que estavam desde o início, e a gente tratava como se fosse da família. Virou filho, virou... E aí é difícil quando você não tem uma estrutura, quando você cresce, não tem as regras claras, né? Fica tudo muito ligado ao emocional, ao bom senso, à gratidão. Então se misturava, assim, as tomadas de decisões começaram a ficar cada vez mais difíceis. E aí esse segundo marco, ele vem para profissionalizar. Tira algumas pessoas que estavam pedindo crescimento, né? Tem uma frase que parece um pouco dura, mas eu vivo na pele. O que te trouxe até aqui provavelmente não é o que vai te levar mais à frente. E a gente tem que saber quais são esses marcos, né? Senão a gente impede o crescimento da empresa e frustra também as pessoas que estão ali, né? Tem pessoas que chegaram aqui, entregaram tudo, mas estão limitadas para o próximo episódio, né, do que vai acontecer, e você tem que ser desapegado nesse sentido. E eu acho que só quando você tem esse profissionalismo que fica claro de entender que não tem nada a ver com pessoas, e sim com os processos, com o novo planejamento que está para acontecer. E eu acho que um terceiro foi quando a gente teve, né, fomos fazer uma mentoria bem importante para desenvolvimento pessoal, que aí foi quando caiu a ficha de que se a gente não fortalecesse a parte pessoal, espiritual, saúde, financeira do CPF, né, a empresa não ia crescer mais. A gente tinha limitado ali, porque eu acho que a empresa é o reflexo do que é o dono, né, tá muito ligado qual é o seu tamanho mental para levar a tua empresa para outros patamares de meta e de planejamento de crescimento. Então, acho que esses 3 marcos foram bem importantes para a gente. 2 consultorias bem importantes para trazer processos, depois para profissionalizar, né, deixar a empresa mais profissional, e esse outro marco de desenvolvimento pessoal, que a gente estava bem fraco, assim. Não tinha saúde, não tinha emocional, não tinha tempo de qualidade com família, não tinha vida social. Era uma meta mesmo, tipo assim, não, a gente precisa dar tudo que a gente tem para crescer a empresa, para depois... Esse depois não existe, vai estar sempre nesse marco de crescer, de fazer, né? Nunca vai estar no ponto, né? E você acaba esquecendo filho, família, primos, parentes. Casamento. Você vive 100% da empresa. Exatamente. E não funciona desse jeito, né? E Andraus hoje, né, é um dos grandes players do mercado, né, tem bastante influência, né, no mercado aí, né, muito forte em São Paulo, né, muita gente conversa da gente, sempre fala de vocês, né, nossos outros clientes, né, e o mercado da locação, ele é bem mais novo do que da construção civil em si, e o João também tem muito tempo de mercado, né, e quando a gente começou a estudar sobre o mercado, a gente viu que o mercado é um mercado que ainda precisa de muito amadurecimento, né, e são poucas empresas, né, até por isso que o nosso projeto nasceu, são poucas empresas que estão atingindo esse nível de maturidade hoje, né? Até pelo mercado ser recente. Eu queria saber que vocês, pelas experiências que vocês têm de mercado, vocês terem feito essas transições, né, que vocês passaram, como que vocês enxergam hoje, na atualidade, o mercado da locação, né, no ponto de maturidade? Como é que vocês acham que está o cenário hoje? Eu concordo com você. Primeiro que é um mercado que é pouco visto, assim, tem poucos números a respeito do nosso mercado, é um mercado muito grande e tem crescido de maneira muito acelerada, né, o que é até preocupante. E muito disso também é pela cultura, eu acredito, da gente, dos locadores mesmo, né.
Precisa ter uma melhoria, a gente precisa tratar isso de uma maneira mais profissional, como a indústria, por exemplo, como outros mercados. Até para ser visto, né? Então, eu acho que começa pela gente, os empreendedores, os donos de locadora. Investir na parte educacional, eu acho que é o caminho, não tem como fazer de outra maneira. É impossível a gente, como locadora, acreditar que a gente vai cuidar de todas as esferas que tem uma locadora. A gente tem, acho que 3, 4 empresas dentro de uma, é muito complexo. Então, trazer empresas como a sua, mentorias, para que, sendo especialistas em algumas áreas, trazer essa maturidade para que a gente consiga, de maneira generalista, porque para você tocar uma locadora que tem tantas coisas, não dá para você ser especialista em tudo, né? Então, hoje eu na Andraus tenho uma expertise e cuido da gaveta do comercial e do RH, o João da parte operacional e financeira. É quase que impossível, assim, ter uma pessoa que consiga descer tantas camadas de maneira especialista em tudo isso. Então, as consultorias, elas trazem isso, melhoria de processos, ajudam a gente a treinar o time, né? A mentalidade de contratar pessoas que saibam mais que a gente também é uma coisa que eu vejo que o locador tem essa dificuldade de investir em salários de especialistas, de gente que saiba mais. E eu tenho certeza que é isso que diferencia esse tanto de locadora tem de pequeno e médio porte para as que estão se destacando e crescendo. E com esses 15 anos de mercado, o que vocês têm observado mais que mudou no perfil do cliente da locadora? Mudou bastante, estão bem mais exigentes. Antes era você tendo um portfólio para atender e um bom relacionamento ali, um vendedor que era bem relacionado, você garantia aí um LTV do cliente grande, né? O cliente ficava muito tempo. Hoje, eu acredito que muito pela concorrência tem muita oferta. Então, o nosso cliente ele tem ficado cada vez mais exigente. Falando em SLA de entrega, checklist de manutenção das máquinas, pedindo a tua documentação. Então, tem ficado cada vez mais difícil encantar esse cliente aí na ponta. E os locadores que não se prepararem vão ficar para trás. E o que a Andraus tem, né? A gente sempre brinca, né, da máquina virar commodity, né, e porque todo mundo, né, ele tem entrega, o produto final é o mesmo, né. O que hoje a Andraus está tentando entregar pro cliente como diferencial, assim, no Andraus aqui, nós somos isso. Como que tá? Esse é o maior desafio, porque as máquinas são iguais mesmo. Muitas locadoras trabalham com os mesmos fornecedores, então esse produto ele chega muitas vezes igual. Mas quem está alugando, Thiago, não está alugando um martelete. Ele está alugando a produtividade que ele vai conseguir dar para a obra dele através daquele equipamento. O equipamento é um caminho, né, para ele chegar onde ele precisa. Então, uma consultoria para ver qual é a melhor solução. Às vezes o cliente liga lá e fala assim, eu quero um martelo de 10 quilos. Às vezes ele não sabe o que ele quer. E tá tudo certo, ele não é especialista nisso. Quem tem que ser somos nós. E até às vezes ele quer atrás do preço. Vou pegar um martelo de 5 porque é mais barato. E ali um especialista que a gente treina, o ideal é um martelo de 15. A gente consegue mostrar para ele que a produtividade dele vai aumentar, o equipamento não vai quebrar. É a mesma coisa você pegar um carro 1000 e lá tá precisando de um carro, tipo um caminhão. Então não tem como então a especialidade é essa. A gente tem um time que saiba identificar qual é a melhor solução, ter uma frota própria bem gerida para que isso chegue rápido, ter uma manutenção preventiva para não chegar. A meta quando a gente entrega um equipamento é não deixar esse equipamento parar. E é um desafio tremendo, porque não depende só da qualidade da máquina, mas da capacidade de uso de quem está consumindo aquilo. E muitas vezes quem está na ponta não sabe operar aquela máquina. Então, a gente trouxe para a gente cada vez mais a autorresponsabilidade de o equipamento não pode parar na obra. Então, treinamentos, ensinar o cliente a usar, identificar em primeiro lugar qual é o melhor equipamento para ele, montar estruturas que às vezes vão além da entrega e da locação, para que o cliente realmente fique com a máquina no tempo que ele, né, precisa, com quase 0 paradas. Essa é uma das coisas que a gente trabalha bastante para tentar entregar. E aí não é barato, você acaba ficando uma das locadoras mais caras no mercado, mas quando o cliente te valida com isso, porque o que ele quer realmente é alta produtividade, dá uma sensação de que, opa, estou sentando na cadeira certa, que é de qualidade, não de preço.
E aí ele valida isso comprando, locando, e você tem aí um caixa para fazer isso com um time de especialistas, porque não é qualquer time que consegue entregar isso, né? Tem um custo. Tem um custo também operacional por trás. Qualidade tem um custo. E a gente percebeu também, né, que no mercado da locação, que o mercado da locação ele ainda está, né, nesse processo, né, de crescimento, e a gente tem uma cultura, né, né, o João até comentou isso, né, do cenário lá de São Paulo, né, de rivalizar muito com o nosso concorrente. Então não tinha, né, essa cultura de visitar, não, vem cá pra você ver, não, vamos aprender isso, trocar essa sinergia. Só que o mercado, se ele não for um bom mercado, né, for nivelado por baixo, né, ele começa a se perder, né. E onde vocês veem hoje que a locação tá, que o pessoal ainda não entendeu o jogo ainda da locação, né, pra gente subir esse nível de qualidade das locadoras, sabe? Pra gente poder ter um patamar mais alto de mercado, o mercado ser mais reconhecido, né, ter mais valor, né. Eu volto a falar na questão da educação. Sou diretora de relações da ALEC, né, que é a Associação dos Locadores, e a fatia de associados ainda é pouco representativa para a quantidade de locadoras que tem. Estou falando da associação, mas a gente tem empresas como a sua e algumas outras que estão disponibilizando no mercado educação, formas de fazer com que a gente nivele esse mercado por cima. Mas uma coisa que eu tenho visto que tem agregado bastante valor são essas feiras, né, esses encontros dos locadores. Locador tem uma característica, apesar de ter essa coisa da rivalidade, do vou esconder meu negócio porque ele é meu concorrente, mas é um perfil de locador que gosta de estar junto, de comer junto, de tomar uma cerveja junto. Então, eu acho que essas feiras cada vez mais vêm promovendo esse network, essa sinergia entre os locadores. E aí, um olhar que o outro está se destacando e começar a pesquisar o que tem feito, poxa, ele está dentro de uma associação, poxa, ele consome ali consultorias e treinamentos. Eu acho que isso tem trago mais locadores, numa velocidade pequena, mas tem trago já mais locadores para essa mentalidade de que quem traz a tendência para o mercado somos nós, que somos os locadores. Então, nós é que ditamos qual é o melhor preço, nós é que ditamos qual é o melhor modelo de negócios para que o cliente tenha um produto de qualidade lá no final, nós é que validamos esses fabricantes que vêm para cá. Então, a gente tem um poder incrível, mas precisa estar com uma mentalidade madura para poder fazer boas escolhas. Mas eu acho que a gente tá andando devagar, mas começou a andar. E eu sempre falo que as empresas que são as maiores, né, elas acabam se tornando a referência onde que a pessoa ela quer chegar. E como que a Andral se posiciona no mercado para ser essa referência, né? Porque eu falo assim, muitos dos nossos clientes da TS, 90%, são muito pequenos. E algumas locadoras estão começando, algumas locadoras ali com 5, 6 funcionários. O que eles podem olhar ali para a Andral e falar assim, nossa, eu preciso ir nessa direção, porque ali tem que eu quero chegar, aquele é o ponto que eu preciso estar ali. Tiago, quando a gente montou a empresa, eu queria ter uma consultoria, uma empresa de treinamento. Isso ia dar um direcionamento para a Andraus tremendo. Eu acho que hoje, para as pequenas empresas que estão começando, as pequenas locadoras, eu acho que essa é o caminho. São treinamentos e consultorias. Isso faz você dar passos largos. A Andraus penou bastante no começo, mas depois que encontrou isso, consultoria e treinamentos, ela se profissionalizou. Eu acho que uma coisa importante também é você assistir o seu mercado, né? A gente faz muito isso de posso ir aí, quero ver um pouquinho, a gente pode trocar um pouco. Então, não sentar nessa cadeira de eu sou um destaque, eu sou um grande player. Eu acho que a gente, quando sai dessa cadeira de tem gente grande, eu quero ver, eu quero aprender, de aprendiz mesmo, de querer aprender, eu acho que isso é o perigoso, sabe? Então, não é um mercado isolado, é um mercado muito complexo. Qualquer locadora que ache que achou a fórmula correta e incrível para fazer isso, eu acho que é bem perigoso esse lugar. Então, eu acho que network também, você ter parcerias. Somos concorrentes? Somos, mas as parcerias são muito importantes, né? A gente destaca muito, né, a Conceito locadora, porque foi a locadora que mais acolheu a gente desde o início.
Então, uma locadora que durante anos foi a nossa única referência de olhar, né? Estamos aqui, viemos visitar vocês da Original, e estou voltando para lá com tantas coisas valiosas para Andraus, para poder levar para o time, para o mercado. Então, além das consultorias, é você respeitar, você ter esse lugar de respeito, de parceira no mercado, para que as pessoas que estão se diferenciando em pontos que você ainda não enxergou, que sintam essa tranquilidade, né, essa confiança de falar, não, vem cá, vamos trocar. E você, óbvio, também fazer seu papel como empreendedor para também estar em lugares que as pessoas queiram também vir, né? Porque é uma troca, né? Você não vai na casa de ninguém, pega alguma coisa e leva embora sem deixar. Então, eu acho que essa também pode ser uma boa dica. Serviu pra gente. Tem servido até hoje. Na TS a gente gosta muito de falar sobre pessoas, né? A gente acredita muito, né, nas pessoas, né? Porque é a marca que a gente quer deixar, né, para todo mundo, né? É sempre sobre pessoas, né? Todo mundo aqui é passageiro, é o que a gente quer deixar. Eu queria, até por isso a gente escolheu o nome do podcast Para Além da Máquina, né? Muito legal. Vocês participam, né, de vários eventos, né? A gente fala muito sobre mercado de locação, processo. Mas pensando um pouquinho em pessoas, assim, eu queria que vocês contassem pra gente, às vezes, um funcionário que marcou, assim, vocês bastante, que foi ou que ficou lá há muito tempo, né? Que uma figura que passou ali, que foi marcante ali na história da Andraus. Vamos falar da Fábio, que eu acho que é do momento, né? É isso que eu ia falar. Tem muitos, tá? Assim, Sempre as peças raras, né? A gente teve pessoas muito especiais que passaram pela empresa e que contribuíram muito, assim, foram essenciais para a gente chegar até aqui. Mas agora a gente acabou de ter uma comemoração de 10 anos, que é a Fábia, ela é a nossa vendedora, entrou na época que eu ainda era gestora comercial da época, e ela fez 10 anos agora, e a gente acabou de dar um cheque de 10 mil reais para ela, foi uma surpresa, foi um marco, daqui a pouco vai subir. Já subiu, acho que o vídeo, né? Já subiu. Então, e a gente fez isso, Thiago, porque a gente entende que não tem nada a ver com, eu falo, o nosso ativo aqui, principal, não são as máquinas, são as pessoas que fazem tudo isso que eu contei que tem que chegar junto com a máquina, somos nós, somos as pessoas que estão lá que fazem isso. Então, se elas não se sentirem pertencentes, se elas não se sentirem valorizadas, se elas não sentirem também o peso da responsabilidade do que está se fazendo lá, eu não acredito que dê para chegar num resultado de crescimento de 20% ao ano, como é uma característica da Andraus, com trabalhistas que dá para contar na mão de quantas tivemos ao longo desses 15 anos, com caixa positivo. Eu não vejo uma outra forma de fazer essa jornada, senão a gente convencendo de que o propósito é muito importante e fazendo essas pessoas comprarem isso. E não dá para falar sonho é meu sonho e vem. Eu não acredito muito nisso. Então, dentro desse pacto aqui, vocês têm os sonhos de vocês. Bora buscar, né? Eu tô aqui buscando o meu, vocês o de vocês, dentro do propósito que a empresa tem para os clientes e para o mercado. Então, a gente acredita muito que esse é o caminho. A gente sempre, né, conversa, né, vê outras pessoas falando sobre, né, que quando a gente vence, sempre tem alguém ali que vence com a gente, na nossa família, né, e uma coisa que você falou interessante é sobre as pessoas entenderem isso, que, né, às vezes ela não está fazendo aquilo pela empresa, está fazendo aquilo por ela. E, infelizmente, no Brasil criou-se uma cultura de rivalizar empregador, né, com a empresa, o empregador com o empregado, né, a empresa ali com o funcionário. Aí eu queria que se vocês lembram de algum caso, assim, interessante da pessoa que ela mudou de vida, assim, na Andraus, sabe, que ela entrou ali, às vezes foi subindo ali de cargo, né, aí constituiu família, casou lá dentro, né, assim, nossa, agora a pessoa casou, aqui, outro dia ela entrou que ele era só um jovem, nem namorava ainda. Vocês têm algum caso, assim, que marcou você? Né? Tem alguns, temos. A gente tem Alexandre também, né? Tem o pessoal da logística, ó, ele entrou lá como motorista, hoje ele é encarregado na área da logística e ele conheceu a mulher dele. O Robson, verdade. Ele conheceu a mulher dele lá dentro da locadora. A Débora saiu construindo a casa dela, né? Minha irmã saiu da empresa montando o negócio dela. Acho que tem alguns. A Fernanda começou com a gente como assistente comercial. Hoje ela é a nossa coordenadora de filiais. O Alexandre também. O maior cargo que a gente começou tem como hoje, motorista, comercial. hoje cuida lá, é encarregado do pátio também. Trocou já 2 vezes de carro lá também.
Deu até entrada, acho que vocês nem sabem, deu entrada agora acho, na casa dele também. Que legal. É bom ver, né, o alguns impacto, pontos. né, que a empresa, né, que um sonho que vocês construíram com o sonho de vocês e para impactar a vida de vocês, né, a família de vocês, Sim. o tanto que também impacta, né, a vida de outras E pessoas. além disso, a gente doa cesta básica para uma associação. Então a gente, fora a Andraus, a gente ajuda bastante gente, né? Isso, acho que isso o Andraus Tem que fazer tem- parte, né, da tem que missão fazer. ali do crescer e CNPJ, né? contribuir, né? Sim. Tem que ajudar as E pessoas. Eu esses faço o país crescer, né? E esses funcionários também fazem mais que o combinado, né? Tipo, precisa ficar até depois do horário, eles ficam, o Alexandre mesmo que eu dei o exemplo, tem trabalho à noite, às vezes no shopping, ele fica até 3 horas da manhã, no outro dia 7 horas da manhã ele tá na empresa, precisa varrer o pátio, ele vai, precisa fazer entrega, ele faz, então, tipo, são funcionários que fazem por onde também e tem o reconhecimento também que deve ser tido, né? A gente teve um episódio, entraram na nossa empresa, vai fazer 2 anos, entraram e levaram, assim, 3 caminhões carregados de máquina, tava fechada, era um final de semana. E aí, quando a gente se deu conta, né, aí corremos pra lá, fomos pra delegacia e tal. 2 desses rapazes que a gente tá falando, né, o Alexandre e o Robson, quando acharam o caminhão, eles chegaram na delegacia chorando. Ficaram até de manhã na delegacia com a gente. Porque Falei, o João. rastreador a gente achou numa ruinha lá e eles que encontraram. Eles que encontraram. O Porque já policial tinha não tirado. conseguia acessar o lugar, disse, não, a gente leva, foram junto. Quando achou, Mas lá esses se meninos pareciam a Copa do abraçando. Mundo, chorando, E a máquina, comemorando. mas eles estavam com as máquinas? Tá. Algumas Não, tinham não, levado, não, outras estavam lá, mas com bastante não é nem esse o ponto, assim. De fato, assim, levaram as minhas máquinas na minha empresa. Parte, né? Aquele dia, a gente foi pra, até me emocionou, a gente foi pra casa e falei assim, a gente não pode nem reclamar de terem entrado aqui, porque a gente tem tanta coisa que não tem nada a ver com isso, É. né? O Cris da Conceito ligou pra gente à noite e falou, vai na Conceito amanhã, pega o que vocês quiserem pra atender os clientes, depois vê o que precisa fazer. Então, assim, nem deu tempo da gente chorar o que tinha acontecido, porque no primeiro momento você fala, meu, Sim, levaram choca, né? minhas coisas, como é que eu, É. né, que injustiça. Um monte e de tal. outras locadoras falando assim, não acredito que você foi roubado, porque vocês estão normal. Falei, cara, o time tá tão unido. É. Tá tão Engajou unido. mesmo, né? No Engajou outro dia, que- todo mundo fazendo mais que o combinado, pegando, ficando até mais tarde, ligando pros clientes, contando o que aconteceu, mas assim, não deixou abalar tanto, assim, de afetar tanto a estrutura da Andraus ali, os funcionários também. Clientes ligando, falou, não precisa entregar hoje não, se organiza e vem depois de amanhã ou depois, assim. Então a gente falou, como é que você chora por um negócio desse? O ecossistema de Com tantas vocês, outras né? coisas Sim. que contam tão mais, assim. Foi bem, Foi. ressignificou bastante coisa, assim. E é bom a gente ver que, né, que as pessoas vestem, né, a camisa daquele sonho que a gente acredita, né? Porque o CNPJ é só um número, mas ele tem um sonho, uma marca que a gente acredita, né? Que é um filho, né, mesmo pra gente. Então, é bom ver que as pessoas abraçam isso com a gente com a mesma intensidade, né? Sim. Sim. E a empresa vai crescendo muito, né? Ela foge um pouco ali do controle de vocês, no sentido assim, né? Não dá pra vocês ficarem ali em cima de todo mundo, né? Como que foi essa parte de vocês desenvolverem líderes, né? Que são ali representantes, né? Seus, né? Ali da diretoria, né? Com os demais ali. Como que foi esse processo pra vocês? Não foi. A gente tá, eu acho que nesse momento, assim, né? A gente teve uma pessoa que passou que a gente deu muita autonomia, ela ficou por um período, depois saiu, e a gente volta para esse tático, assim, a gente tinha até gostado, se acostumado de estar ali mais no estratégico, mas a gente volta para a parte tática, para trabalhar junto com os gestores. Essa coisa aqui, né, de você poder trocar com outros locadores, uma coisa que eu tô levando para casa é isso, esse exercício de sentar na minha cadeira como diretora da empresa e desenvolver, trazer mais gente para essa camada de liderança para a gente poder fazer o que espera, o que a empresa espera da gente quanto diretoria e não quanto gerente, ou até às vezes indo visitar para resolver um negócio de um cliente, né, papel ali de talvez de um executivo de vendas. Então, essa é uma dica que eu não vou poder dar, sinceramente, porque a gente está vivendo isso e tem sido desafiador, pelo menos para mim. Tem sido bem desafiador entender ali qual é o lugar no organograma e deixar a empresa girar por si só com as pessoas ali, cada uma na sua posição. Então, num próximo, daqui um ano, a gente vem e a gente faz a parte 2. A gente sempre fala sobre que existe um glamour, né, que o pessoal fala, né, principalmente quando o negócio deu certo, né, mas muitas empresas param ali no meio do caminho, né, acho que, se não me engano, a grande maioria não passa ali de 7 anos de existência, né, e hoje a Andraus tem 15, né, já bateu o dobro aí, né. Graças a Deus.
E além por trás de todo o glamour, a gente sabe que tem pessoas ali, né? Que no caso aqui são vocês, né? Representados aqui por vocês. E empreender tem um custo, né? Eu queria entender de vocês qual que foi esse custo, né? De empreender, né? Para vocês como pessoas, né? O custo, né? Emocional, familiar. Eu não sei mensurar, te dizer assim, porque não foi só investimento financeiro, foram anos ali de muitas coisas, né? Você vê o Gui falando, ai, minha mãe trabalhava de madrugada, às vezes meus pais iam fazer entrega à noite, então toda a energia, a gente nunca trabalhou com plano B, então acho que o custo é você dedicar anos de toda a energia de um projeto que você fala assim, tem que dar certo. Não tenho plano B, eu não tenho outras coisas, né, acontecendo. Então, eu acho que é o custo dessa energia, mas ele é muito positivo, porque a gente tem vivido uma história muito bonita de crescimento, não só financeiro da empresa, mas familiar também. Temos um casamento saudável, temos filhos, Guilherme e a Giovana, a qual a gente se orgulha muito, pessoas do bem. Temos uma condição de estender tudo que a gente conquistou para os nossos pais, então isso é uma satisfação que a gente tem muito grande. Então eu só vejo, eu vejo que foi um custo, mas que teve um retorno muito grande, né? Houveram momentos mais difíceis, de retornos menores, houveram momentos mais fáceis, de muitos retornos, de viajar mais, de conquistar mais coisas, de ter mais tempo. Então, eu acho que quem está empreendendo tem que ter a consciência de que é cíclico. Vão ter momentos de você trabalhar muito mais, como nos primeiros anos da empresa, e tirar muito pouco, realizar muito pouco, né? Usufruir muito pouco disso. E vão ter outros momentos que você pode estar com um time mais engajado, com uma empresa mais estruturada, e você trabalhando menos e realizando, usufruindo mais daquilo. Empreendedorismo, para mim, é isso. E para mim foi um sonho que saiu do papel e foi crescendo, como se fosse um filho mesmo. Você fala, meu... Era uma ideia lá, né? Era uma ideia, igual ele comentou do Clips, eu tinha uma empresa de transporte, de motoboy, e aí eu falava, eu vou guardar Clips, porque um dia eu vou precisar na minha locadora. Meu... E aí foi... Era um sonho que você estava construindo mentalmente. Já mentalmente, já. Já tinha feito, não tinha condições, fiz consórcio, quase a metade do salário ia pro consórcio, mas sempre com aquele sonho de eu vou montar a locadora. Então foi custe que custar, então, igual ela comentou, não tinha plano B. Era aquele plano A. Plano B era fazer o A dar certo. Fazer o negócio dar certo, exatamente, O João, ele tem uma capacidade, se eu posso falar que tem uma coisa que eu admiro nele, ele tem uma capacidade de dizer assim, ele colocou na cabeça, ele planejou, ele não olha nada do que ele está abrindo mão no momento em prol daquele processo para chegar lá. Eu tenho um pouco mais de dificuldade disso, né? Meu perfil é muito executor, então essa coisa do escolha, não, isso não, agora não é por um negócio que vai acontecer, eu confesso que eu tenho uma dificuldade. E eu acho que se tem uma coisa que a nossa parceria deu certo como sócios, não só no casamento, mas no trabalho, na Andraus, essa diferença mesmo. Ele foca e vai e eu faço, eu realizo o negócio, eu faço o negócio acontecer, né? Então, se tem uma coisa que eu admiro muito, foi essa capacidade dele dizer, num momento muito frágil nosso, tanto de casamento, por maturidade, éramos muito novos, e financeiramente ele idealizar que daria para abrir uma empresa, fazer um consórcio numa época que a gente pagava uma conta de luz com a outra atrasada, né? Era essa a época. E as crianças saindo de escola paga para ir para pública, porque eu tinha decidido sair então do shopping, então comecei a ganhar muito menos, até começar essa jornada da Andraus, e ele não perdia o foco. Eu às vezes chorando, ai, não aguento mais, eu quero viajar. Quero viajar. Falei, as crianças nesse colégio, ele, vai dar tudo certo, vamos, vai dar certo. Calma que vai chegar. Calma que vai chegar. Ele não esmoreceu, assim. Eu confesso que eu nessa parte eu não sou a melhor. E como que... Porque os clientes às vezes fazem umas perguntas pra gente, né, das locadoras, que às vezes eles pegam a gente, como dizia minha avó, de calça curta. Mas eles viram e falam assim, mas como que a gente lida com a pressão? Aí eu vou trazer essa pergunta pra vocês, como que lida com a pressão? Porque tem hora que eu não sei o que responder pros clientes, né? Como que lida com a pressão? Eu normalmente respondo assim, lidando. Quando uma empresa tem processos e você tem ali uma previsão, né, tem algumas pressões que são previstas. Uhum. Eu acho que essa é mais fácil da gente lidar. Outras que te pegam de calça curta, como você falou, eu acho que vai depender muito da sua inteligência emocional. E as mesas que você senta, né?
A Bárbara e o Júnior falou uma coisa que quando tá difícil, um começa a falar pro outro, fazer esse exercício de lembra como era antes, olha como é hoje, olha como é bom, então eu acho que esse exercício de gratidão, de você olhar pro que tá bom e não pro que aconteceu de ruim, você poder sentar em mesas que te fortalecem, né, aquela coisa do você é a média das 5 pessoas que você anda, eu acho que esse ecossistema ele te ajuda muito a poder lidar com a pressão, porque pressão vai ter. Você pode estar com tudo planejado ou não, vai acontecer. Um assalto que vão te levar 1 milhão da tua empresa, um funcionário pode morrer, né? Coisas particulares da tua vida também, que talvez seja Tem difícil como você de tocar. A gente não tem controle dessa vida. A gente consegue prever algumas coisas e outras acontecem. Então, eu acho que a inteligência emocional, você ter uma base, né, que tá ali, que não tá com um copo quase para transbordar, te ajuda a lidar mais com as pressões do dia a dia que acontece. Locadora parece que acontece muita, nunca vi. Tem muita, você não consegue, você programa o dia, mas ele nunca acontece do jeito que você programou, é muito dinâmico mesmo. E eu gosto muito de uma frase que fala assim, olha, os anos vão passar, de qualquer forma, né? Você pode ou passar olhando, né, ou programar para passar de alguma forma que você sonha no futuro. O que você sonha aí para Andraus aí nos próximos 10 anos? Qual é o planejamento de vocês? Qual que vocês estão desejando de futuro? A gente quer crescer como rede própria. Já houve um momento que eu tinha pensado em franquia, mas essa não é mais uma vontade hoje. Então a gente pensa em crescer, de ser referência, né, em mais lugares, expandir Andraus para outros lugares. Eu espero que seja uma empresa que tenha uma oportunidade de continuidade, não só para o Guilherme, mas para outras pessoas que estão ali, né, que eu já enxergo hoje que podem ser pessoas para estar dando continuidade desse projeto mais à frente. Mas eu espero, sobretudo, que seja uma empresa que quando falar da história dela, que tenha muita coisa para se falar sobre pessoas, deixar algum marco para o mercado, deixar algum marco para as pessoas que passaram por lá, né? Eu não vislumbro muito, eu não tenho uma meta de faturamento daqui a 10 anos. Eu vejo uma empresa grande muito mais pelo que ela significa, se ela não existir mais hoje, o que as pessoas estão perdendo com isso? Eu olho muito mais com esse olhar do que talvez de faturamento. Não que a gente não tenha metas de faturamento, nós temos. Esse é o norte, né, do dia a dia, mas... Mas eu acho que o legado da Andraus é deixar o impacto na vida das pessoas. As pessoas se sentirem bem, conquistar coisas por lá. Isso deixa a gente bem realizado. A gente tem três pessoas para agradar lá. Nós, nossas pessoas que trabalham conosco e nosso cliente. A gente entendeu que esse é um tripé que se você conseguir botar esses 3 tripés fortes no chão, o negócio não tem como dar errado. Eu queria saber de você, Gui, porque agora você tá lá, você é um cara muito novo. Sim. O que você pensa aí pro seu futuro? O que você alinha com o futuro da Andraus? Eu penso em estar muito, como que eu posso dizer, preparado para estar tomando conta daquilo. Dos meus pais já um pouco mais fora da situação e eu mais à frente de tudo, estando preparado e tomando certas decisões para seguir o legado que eles trabalharam tanto, abriram mão de tanta coisa para se tornar o que é, e eu tá tomando certas decisões para que aquilo aconteça do jeito que eles pensaram. E uma pergunta que sempre fazem pra gente, né, eles falam, principalmente hoje em dia tem muita inteligência artificial, né, eles sempre perguntam pra gente assim, e aí, a tecnologia vai substituir pessoas? Vocês acreditam que na Andraus a tecnologia vai substituir pessoas? Eu não penso numa substituição. Eu penso numa otimização do que a gente faz de ser feito de uma maneira bem melhor. A gente ignorar isso é uma burrice. A gente precisa, inclusive, acelerar esse processo para dentro dos locadores. Eu ainda vejo que pouquíssimas locadoras estão usando IA, né, para fazer processos que já dariam para estar sendo feitos com essa tecnologia. Então, eu não acho que vai substituir, mas eu acho que vai otimizar. Eu acho que fazer mais com menos, e eu acho que isso é bom para todo mundo, né? Todo mundo espera que um dono de empresa pense assim, então se eu tenho essa tecnologia eu vou ter menos pessoas, então eu vou botar mais dinheiro no bolso. Nem sempre tem a ver com essa relação. Se eu tenho uma folha mais otimizada,
comparado, né, com o processo de faturamento que eu consegui entregar, eu posso entregar coisas melhores para aquele time que está lá e, consequentemente, ter um time mais bem preparado para me destacar no mercado da concorrência. Então, eu acho que é mais essa mentalidade, né? Mas todo mundo fica achando, né? Acho que ainda por conta do que aconteceu lá atrás na era industrial, né? Da troca ali das pessoas. Mas é uma realidade. A gente foi almoçar esses dias, o garçom era um robô. Aqui no interior de São Paulo. Máquina de pesar. Chegando pra sei. pesar. E depois o restaurante, né, Gui? O robô trazia até a mesa. Mas você não via falta de outras pessoas ali pra te assessorar, mas você via que o mindset mudou. Aquela pessoa não tava te trazendo uma bandeja. Ela tava te olhando pra ver se você tava fazendo algum movimento de tô precisando de mais alguma coisa, o que eu posso te servir melhor, como é que eu aumento o ticket médio dessa sentada aqui na mesa desse casal, entendeu? Então eu acho que vai depender muito da mentalidade do dono de empresa que vai estar usando essa tecnologia. Certo. E para falar mais um pouquinho mais de pessoas, a gente queria entender um pouco como que a Andraus prepara as pessoas hoje. Né, hoje vocês, com a estrutura que vocês têm, como que é, tem as filiais, né, também um desafio, né, essa administração ali à distância, né, como que vocês preparam, né, as pessoas, os processos, como que vocês se estruturaram para ter essa operação? Até uns 5 anos atrás, Thiago, era muito, chegava uma pessoa nova, mais antiga, ia lá e treinava. A gente começou a abrir filial, a gente percebeu que assim, meu Deus, cada lugar faz de um jeito, porque cada lugar uma pessoa nova tá treinando. E aí a gente se debruçou para escrever os processos da Andraus, né? O Ângelo que trabalha com a gente, eu e ele ficamos assim, quase um ano desenhando o processo de todos os departamentos da empresa. E então hoje, quando o funcionário entra, ele tem ali um material de treinamento para ele poder fazer essa integração, entender ali, né, como é que ele vai executar aquela função. Então, a gente tem esse departamento interno hoje, somos nós que treinamos. Mas aí eu tô falando de processos, né? Para outras coisas, a gente contrata empresas como você. Então, mecânico precisa de um treinamento, bora lá contratar uma empresa que já tem um material pronto para isso, porque senão a gente perde muito tempo, é um investimento muito grande para você fazer tudo isso sozinho lá dentro, né? Então, o básico que é, poxa, você sentou, você precisa fazer um faturamento, tem que ter ali uma cartilha para você entender, ok, mas coisas mais grandes, assim, né, que tem um time maior de treinamento, a gente contrata fora para ajudar a gente a treinar o time e deixar o time zero bala. Agora, por exemplo, a gente está com o Senac, vai fazer 3 meses lá dentro da empresa, né? Então ele está treinando boa parte do time operacional e depois vai apresentar para a gente um relatório das inconformidades, para a gente poder melhorar o processo como um todo, né? Então a gente sempre investe nisso. É o que eu volto a dizer, a gente sempre está em consultoria e em treinamento. Sempre para evoluir os funcionários. E a gente também. A gente investe muito nessa consultoria para a direção para a gente. E agora, né, para a gente começar a encerrar, né, eu queria saber o que é ser Andraus. O que é ser Andraus? Ser Andraus para mim é não ter medo, é encarar, não parar no meio do caminho, é ter esse olhar do que eu mais posso entregar, né? É não estar focado só na locação do equipamento, mas tudo que aquilo envolve. Ser Andraus para mim é ser grato com as pessoas que estão andando ali do lado, é querer ser diferente, não querer estar andando ali na mesma com todo mundo. E acho que ser Andraus para mim é isso. Ser Andraus para mim a gente é uma família de verdade. Quando um precisa, não tá bem, o outro vai lá e apoia. Quando tá faltando algo em alguém, vem alguém e preenche. Quando, até minha mãe citou aí, quando aconteceu o que aconteceu, tipo, você vê que as pessoas vibram e sofrem junto com a gente também. Então, a gente transparece isso muito, deixa isso muito claro, sabe? A gente é muito unido, é uma família de verdade. Eu acho que ser Andraus não é sobre máquina, é sobre pessoas. Eu acho que tudo gira em torno de pessoas. Máquinas são iguais, mas lá é uma família, igual ele comentou mesmo, uma família, todo mundo unido para um crescimento. Show de bola. Aí só por último eu peço sempre, né, porque eu gosto muito de vídeo, o vídeo é uma coisa que fica eterna, né, pra gente deixar uma mensagem, né, alguma mensagem que vocês gostem, né, que às vezes, né, seus filhos já estão grandes, né, mas tem neto, né, agora, né, pros colaboradores também que vão assistir a gente, né, uma frase, uma reflexão pra deixar pro pessoal. Eu acho que uma frase é: nunca desista dos seus sonhos. Se tá difícil é porque você tá no caminho certo. Tudo que vem fácil vai muito fácil. Então acho que se tá difícil, você tá no caminho certo e lá na frente vai ser recompensado. Acho que é isso.
Eu acho que uma frase é crescer e contribuir. Eu sou muito de contribuir, de ajudar as pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Não adianta você, eu conquistei, mas quem está em volta de você não conquistar. Então é crescer e contribuir. Não desista dos seus sonhos. Por mais maluco que possa parecer, não se traia. Acorde todo dia de manhã sendo grato pelo que você tem, mas inconformada para estar cada vez melhor. E não deixa de levar as pessoas juntos. Acho que a questão do crescer e contribuir faz toda a diferença. Então é isso, tô muito feliz que vocês vieram, viu? Muito agradecido, né? Vieram lá de São Paulo para BH, sentimos privilegiados, né, de ter vocês aqui. E agradecer mais um momento, mais uma vez, de ter conversado com a gente. Obrigado a gente vocês. também. Obrigada. Então é isso, turma. Obrigado, viu? Mais um Além das Máquinas, né? Aqui hoje com a Andraus Locadora. Espero que vocês tenham gostado, né? Precisar aí, viu? Conversar com o João e com a Carla, eles são bastante receptivos, né? O Gui também agora tá no sucesso do cliente, né? Então, curta aí com a gente, né? E vamos pra cima. Obrigadão.